Boa noite para quem está ao vivo e bom dia, tarde, noite ou madrugada para quem está assistindo depois. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo e o professor do curso Escrita Épica, que te ajuda a desbloquear todo o seu potencial de escritor. E boas-vindas, Dan. Senhoras e senhores, hoje eu vou falar com vocês sobre escrita de enredo, tá? E vamos falar sobre algumas noções muito importantes, tá? Que são noções de objetivo e obstáculo, noções de mostre, não explique, e noções do que eu chamo de um roteiro lógico. Eu não acho que o roteiro tem que ser estruturado, mas o roteiro tem que ter lógica. Se eu te contar uma história que é muito doida, tipo Alice das Maravilhas, é uma história muito louca, sabe? Mas você consegue acompanhar a história. Por quê? Porque você consegue acompanhar a lógica que está se desenvolvendo naquela história ali. Eu tava, por exemplo, eu li um conto, tá? Deixa eu pegar aqui o livro. Eu comecei a ler, inclusive, esse livro aqui hoje. Eu li o primeiro capítulo desse livro aqui, Contos de Dying Earth. E o primeiro conto, o primeiro capítulo, ele é interessante que mostra assim, um feiticeiro na torre dele, mas mostra ele fazendo coisas que parecem desconexas. Você saca logo no começo que ele tem ali um objetivo, tá? Mas ele não fica o tempo todo indo atrás daquele objetivo. E eu até tive a impressão de que a história não ia seguir assim um fio da meada. Eu achei que ia ser só realmente várias coisas que eram mais focadas em mostrar o cenário do que contar uma narrativa em si. Mas ele tinha um objetivo logo no começo. E no fim das contas, tudo que ele explorou, tudo que ele apresentou naquela torre dele fez sentido pra narrativa, né? Então, tem uma hora que ele vê um experimento dele, que ele tá tentando criar meio que uma forma de vida, uma pessoa, mas ele não sabe ainda como... Ele conseguiu criar um corpo, mas ele não sabe como dar uma mente, como dar inteligência pra criatura, sabe? Ele tem um mago, que é o inimigo dele, que ele mantém preso parece que num cubo de cristal, assim, e o mago fica preso com um dragão perseguindo ele, então o mago tá sempre fugindo desse dragão, e ele quer roubar um conhecimento desse mago, mas ele não consegue, então ele fica mantendo o mago ali. Então, assim, são vários elementos, tá? Que não seguem estrutura. Esse que é o ponto. Essa história aqui não segue estrutura, mas ela teve lógica. E eu li tudo e eu não me perdi, não me desinteressei, pelo contrário, eu estava interessado em conhecer mais da história, né? É uma história focada mais no que eu digo que é o world building, é mais no cenário. Eu vou conhecendo um mundo novo enquanto eu vou lendo. Isso é interessante, isso é divertido. Se eu fosse seguir essas lógicas hoje em dia hollywoodianas, que tudo tem que acrescentar para a história, para o enredo, sabe? Esse conto teria um outro rumo bem menos interessante, sabe? Eu adorei esse capítulo. Ele parece com um conto, por isso que eu tô falando conto. O título é Contos, né, de Dying Earth. Eu acho que o livro segue uma estrutura de contos, não tanto assim de romance, de uma história só, sabe? Então, eu vejo isso. Essa história é interessante sem seguir esses moldes. Então, é isso que eu quero falar com vocês. Como que a gente pode contar uma história desapegando desses moldes, desapegando de estruturas, mas contar a história que você quer contar, apresentar os personagens que você quer apresentar, tá bom? E também a história, o enredo, personagem, cenário, enredo, o que você quer mostrar pro seu leitor do seu jeito. E lógico, ainda assim interessante. Eu, Bernardo, não posso... Eu canto mal pra caramba. Eu não posso cantar aqui e falar, eu canto do meu jeito, se você não gosta com a pessoa. Não, eu sei que eu canto mal, não dou às pessoas o desprazer de me ouvir cantando, não é verdade? Então, se eu quero mostrar uma arte, eu quero que ela esteja bem feita para quem for ler. Acho que todo mundo que mostra... Eu, Bernardo, eu canto no banheiro, não tô nem aí pra quem ouve e quem não ouve, beleza. Quem escreve e põe na gaveta... Beleza, pode ficar do seu jeito. Agora, se você pretende mostrar a sua arte para os outros, você tem a expectativa de que as pessoas gostem, não é verdade? Então, se você espera que ao menos alguém goste dessas pessoas, tudo bem. Você fala, não, a minha história não é para todo mundo. Poucos vão gostar. Beleza, mas poucos vão gostar mesmo? Ou a sua história vai ser uma lambança que só seus amigos vão falar que tá legal para te agradar? Sabe? Percebe a diferença? Então, o nosso objetivo aqui é contar a sua história do seu jeito, da melhor forma possível. Por isso que eu falo tudo aqui, por isso eu estou fazendo live aqui todos os dias, né? Então, senhoras e senhores,
quando eu estudei fórmulas de bolo, cara, Save the Cat, Jornada do Herói, Jornada da Heroína, quando eu estudei isso tudo, eu vi que tem muitas. Eu comecei a ver que as minhas histórias favoritas não se prendem a esse modelo, saca? E, inclusive, pensem aqui. Pensem agora aqui as histórias de vocês favoritas, tá? E comenta aqui qual dessas histórias segue alguma fórmula de bolo, alguma jornada do herói, algum Save the Cat, e qual só não segue essas fórmulas. Um exemplo assim, que eu gosto muito é do Game of Thrones. Por quê? No Game of Thrones, cara, o primeiro livro, o Guerra dos Tronos, né? É totalmente jornada do herói, mas daí em diante ele desapega total desse modelo. E ele segue o Martin contando a história que ele quer contar. O Martin foi muito esperto. Ele começou com uma história que ele sabia que o público ia engajar, mas depois que o público está engatado na história dele, ele faz o que ele quer. E ele se desapega. Um livro que muita gente compara com a Jornada do Herói, e eu discordo fortemente que seja a Jornada do Herói, é o Hobbit e O Senhor dos Anéis. Olha só, eu falei e brotou aqui um comentário do Nicaral Fletis. Senhor dos Anéis segue a Jornada do Herói? Não é? Cara, o Tolkien publicou O Senhor dos Anéis e o Hobbit antes do Campbell publicar o livro que é o Herói de Mil Faces, que é o livro que deu, né, a origem da Jornada do Herói. Então, o Tolkien, ele, com certeza, ele não teve a intenção de seguir a Jornada do Herói. Ele não teve essa intenção. Ele só contou a história que ele quis contar, sabe? E, sinceramente, eu acho que é forçar muito a amizade. Esse que é o ponto. Eu sinto que a galera fala que a Jornada do Herói tá em toda parte. Quando você para comparar, né, as histórias e a Jornada do Herói, muitas delas não seguem a Jornada do Herói, mas as pessoas forçam a barra para falar que seguem. O Jornada do Herói, por exemplo, tem a morte e ressurreição. O Gandalf morre e ressuscita. Mas, sabe, geralmente isso é usado no herói, não no mentor da história, que o Gandalf foi o mentor da história, percebe? Tem a volta com o Elixir. Quando o Bilbo, quando o Frodo volta pro condado, ele voltou com o Elixir. Que maneira Elixir da vida? Sabe, eles voltaram ricos, só isso. O Bilbo voltou rico, e foi isso que ele voltou, sabe? Então eu acho que é meio esdrúxulo. E o cerne dessas histórias, cara, era o Tolkien mostrando a Terra-média, sabe? As histórias do Tolkien se baseiam nos heróis dele dando rolê na Terra-média e representando esse mundo que ele criou, o que é muito maneiro, que é muito divertido. Mas essa lógica que a gente tem hoje em dia de jornada do herói, essa lógica hollywoodiana de contar a história, que não, você tem que estar avançando no enredo sempre, tudo tem que ter um propósito. O Tolkien não tinha propósito a não ser apresentar a Terra-média. Então, sabe, na minha opinião, o Senhor dos Anéis não segue fórmula de bolo, tá? Água. Dois escritores brasileiros, três escritores brasileiros que eu adoro, que seguem muito a Jornada do Herói, são o Leonel Caldela, Eduardo Spor e Afonso Solano e mais o Rafael Dracon. Esses caras seguem fielmente a Jornada do Herói. Eles seguem, né, a Jornada do Herói de uma maneira, assim, realmente bem fiel, sabe? Eles são bem focados nessa estrutura da Jornada do Herói. São exemplos. Porque eu vejo, hoje em dia é isso. Tem muita gente que se prende a Jornada do Herói. E, vou te falar aqui, eu já li cada livro bosta que seguia a Jornada do Herói. Que, brother, não tem sentido, sabe? Então, meu ponto com a Jornada do Herói, Save the Cat, etc., é que é o seguinte, essas estruturas, essas fórmulas de bolo, não garantem que você crie bons personagens, não garante que você escreva bons diálogos, tá? Não garante um monte de coisa. O que eu vou falar hoje de objetivo e obstáculo, mostre e não explique, e da lógica do enredo, isso sim faz a sua história funcionar independente, tá? De estrutura. Você pode botar a sua história do seu jeito, como você quiser. Você tendo essas noções em mente, e você vai concordar comigo, cara, que eu não tô te dizendo o que fazer, tô dizendo os elementos que você vai usar. E que você já tá pensando em usar. Só não se conscientizou disso ainda, tá bom? Então, sem mais delongas, mas o meu objetivo, só pra lembrar, senhores, o objetivo aqui sempre vai ser você contar as suas histórias do seu jeito. E eu vou, inclusive, citar principalmente sobre obstáculo e objetivo. Eu vou citar aqui
histórias que não usam essa noção, para vocês verem como nem isso é universal. A parte da lógica eu acho que é bacana ter, tá? E a parte de mostra e não explica é a única que eu acho que não tem como não usar. Tem que usar, que é aí sim, história que explica demais e mostra de menos é só ruim mesmo, tá? Aí não tem muito pra onde fugir. Vou ler alguns comentários e vou falar desses assuntos aqui. Qualquer dúvida, dica, sugestão, crítica, mande nos comentários. Aqui. O Wagner Slaydor falou, Wagner Slaydor. Legal, seu arroba. Gabriel99 falou, estou há alguns anos afastado da escrita por conta da faculdade. Agora, com o desafio, pretendo me reconectar com esse hábito antigo. É uma honra, Gabriel. Inclusive, eu também comecei a escrever num concurso cultural. E eu estava na faculdade na época. Estava na faculdade, surgiu um concurso Eu Criatura, e eu pulei de cabeça e desde então não parei mais. Então é uma honra também estar proporcionando uma experiência similar, né? Não é o desafio não é um concurso, tá? Não tem um prêmio para o vencedor, tá? Mas é um desafio que a ideia é justamente incentivar e fomentar a escrita. O que eu falou, noções de mostra e explique é o que eu mais preciso agora. Esse é o espírito. Nicanor falou aqui, bom dia, tarde, noite, madrugada. Uma honra ter você usando a minha fala, minha introdução. Aqui o Nicanor falou aqui, né, Seus Anéis. Ele falou, então Tolkien foi um precursor da Jornada do Herói. Cara, ele foi um dos cases, né, estudados, um dos cases que serviram como exemplo pro Campbell, né, e depois pro Vogler também, basicamente. Mas o lance do Tolkien é que ele era muito baseado nos mitos, ele é muito baseado nos contos de fada, essa que é a parada dele. O Tolkien, por exemplo, não gostava do Disney. O Tolkien, ele até fez comentários assim, bem elitistas assim, sobre o Disney, né? Mas eu acho incrível isso, né? Pensar no Tolkien e no Disney, que são duas das mentes mais criativas do século XX, né? São dois dos maiores contadores de história do século XX. E eram caras muito diferentes. Muito diferentes. Os dois são usados como estudo hoje em dia, né? Então, e os dois discordavam muito uns dos outros, né? Porque o Tolkien tinha uma noção muito assim, de preservar os clássicos, sabe? De ser fiel ao mito, ser fiel aos originais. Enquanto o Disney, ele pegava as histórias clássicas e recriava daquilo que era condizente, que era vantajoso para o público contemporâneo. O Disney fazia isso. O Disney fazia a versão fast food dos contos de fada. E o cara criou um império criativo com isso. Deu certo, né? Gostando ou odiando, deu certo. O Matheus QJV falou, interessante esse detalhe, pois eu mesmo tento me desapegar. É muito melhor, quando a gente desapega, é quando a gente é mais criativo. Isabel Travassos, cheguei. Boa noite, crianças. Boa noite, criança. E, vou ler mais dois comentários e vou entrar aqui no conteúdo. O Nicaral Fletes falou, mas será que você não tem essa opinião por ter estudado essas receitas de bolo? Sim, com certeza. Porque talvez as pessoas não entendam, mas é o que vende. Cara, eu acho que o conhecimento é sempre bacana, por mais que a gente não vá usar esse conhecimento, tá? Eu sou pós-graduado em produção textual. Tem muita coisa que eu não uso mais na questão da faculdade, mas eu sou muito grato por exemplo, ter noções de linguística, que eu detestava estudar isso, mas hoje eu vejo que é algo que eu não uso, que eu não trabalho com linguística, mas que, cara, é uma coisa que é muito bacana de estudar, muito importante, de ter noções. Para mim é muito importante, particularmente, né, para quem é da área, eu sou engenheiro, sou advogado, realmente, linguística não é assunto seu, mas para mim é importante, e eu vejo, cara, muitos escritores tendo opiniões muito... Não só escritores, muitos professores, sabe? Muitos editores, tradutores, tendo noções linguísticas muito equivocadas. Aí eu fico, esse cara aí devia, né? Ele estudou letras também, né? Devia ter noções, assim, de linguística. Então, por mais que a gente não vai usar um conhecimento, eu acho que o conhecimento sempre agrega, né? E é o meu caso com Jornada do Herói, Save the Cat. Eu estudei. E eu... Bernardo, devo estudar. Segue o seu coração, estuda aquilo que você achar que deve estudar. E aí, mas você, o que eu acho que é importante é você estudar e você decidir por conta própria
o que serve melhor para você. Não os outros que vão falar isso. Não é os outros que vão... tem que ser assim. Dane-se o que os outros pensam. Só funciona assim. Só funciona assim para as pessoas. Quem decide o que funciona para você é você. Acho que isso que é o mais importante. Você usando qualquer método que seja. Tá bom? E Matheus QJTV. Quem dera minha faculdade tivesse sido algo assim. Faz uma pós, faz um curso livre. Nunca é tarde para estudar algo nesse gênero. Então, senhoras e senhores, vou falar aqui para vocês. Olha, a noção, uma das noções assim, primordiais, tá? Uma noção que veio assim, até antes disso tudo, ensinada por um cara que foi, acho que, talvez o primeiro cara que falou sobre contar história. Do primeiro livro sobre como contar história, talvez o primeiro livro sobre como contar histórias de todos os tempos. Vou falar para vocês agora. Não estou falando de Campbell, não estou falando de William Shakespeare que é um divisor de águas do nosso modo de contar histórias, tá? Shakespeare, que é o pai do plot twist. Se você gosta de um bom plot twist, uma boa reviravolta narrativa, agradeça ao Shakespeare. Foi ele que inovou e o plot twist é o que a gente usa até hoje, mas não vou falar dele. Vou falar de alguém muito mais antigo do que ele. Senhoras e senhores, de acordo com a poética de Aristóteles, sim, eu viajei para antes de Cristo agora. De acordo com a poética de Aristóteles, a história tem vários elementos. Vários e vários elementos. Mas tem dois que são indispensáveis. Aristóteles disse, você pode cortar vários elementos e a história funciona. Tem dois que não podem faltar. Que são objetivo e obstáculo. Toda história precisa de acordo com Aristóteles, objetivo e obstáculo. E até o Aristóteles já hoje em dia, né, o mundo já mudou tanto, temos histórias que muitas vezes não têm objetivo ou não têm obstáculo, né? Mas para você aprender a contar história, lembre-se disso, objetivo e obstáculo. E cara, isso é uma coisa que é curiosa, porque eu mesmo, no primeiro livro tem gente que fala, o livro demora para ter assim, um objetivo, né? Os heróis estão ali andando, vagueando e não estão seguindo a direção, ficou meio solto assim no começo, né? E, sinceramente, eu não acho que isso é um problema, tá? Mas eu ouço muito esse comentário. E é verdade. Eu mesmo, enquanto escrevia, sentia isso. Cara, mas segura aí, tá indo pra onde, sabe? Qual vai ser a direção que eles vão seguir, né? Então eu mesmo tive esse inception, né? Esse insight enquanto eu escrevia. E hoje em dia eu já penso muito isso. Objetivo e obstáculo. Eu preciso... O que acontece? Quando você fala o seu objetivo, as pessoas decidem se elas querem ou não querem te acompanhar. E quando elas não percebem em você um objetivo, elas não te acompanham. Não basta eu, Bernardo, ter um objetivo e não te comunicar esse objetivo. Tá? Quando eu abro aquela live e falo, olha, eu tô aqui para você contar a sua história da melhor forma possível. Quem tá me ouvindo aqui e fala, cara, eu não quero contar uma história. Eu sou leitor, eu quero ler, não quero saber como que se faz, não estou interessado. A pessoa vai embora. E sem ressentimentos, tudo bem, né? Mas eu falo meu objetivo. E você está aqui comigo porque você está interessado nesse objetivo. Percebe? E isso se aplica para tudo na história. Tudo, né? É muito... Acho que se você não quiser dar um objetivo logo de cara no seu enredo, eu substituiria o objetivo por curiosidade. Exemplo, Matrix. O Neo do Matrix é um cara, né, que não tinha objetivo no começo, no Matrix 1, tá? Ele não tinha objetivo, ele é um cara que vivia um dia de cada vez e estava satisfeito nesse mundinho. Mas você fica curioso, porque você percebe que tem algo mais acontecendo ali. Sacou? E aí quando ele desperta na Matrix, aí ele tem objetivo. E que ele mesmo tá lá mega relutante, né, de hard herói e tudo mais. Mas percebe? O Matrix não te fisga pelo objetivo, mas te fisga pela curiosidade. Então, como eu falei, né, o que é imprescindível? Objetivo e obstáculo. Até o objetivo, né, você pode manter um leitor interessado na sua história
sem objetivo, mas com alguma expectativa, com alguma curiosidade, né? Enfim, então essas são as noções básicas de acordo com Aristóteles. Não sou eu, Bernardo Tamayo, que estou falando isso não, tá? Estou só te repassando o que o Aristóteles disse há milênios atrás. Então, você, no começo da sua história, você define para onde ela está indo e quais são os obstáculos no caminho. Porque o obstáculo é o que gera interesse na história. Cá entre nós, quantas vezes por semana a gente compra pão? Várias, né? Mas quantas vezes o ato de comprar pão é digno de nota? A gente chega e fala, caraca, tipo, cheguei pra comprar pão e tinha uma senhorinha na minha frente contando moedinha e ela ficou 1 hora contando moedinha. Obstáculo. Percebeu? Sabe? Então, muitas vezes, quando que um momento... Cara, todo mundo aqui, tipo, no seu convívio na escola, no seu convívio no trabalho, quantas vezes vocês tiveram dias sem nada de interessante, mas um dia teve alguma coisa muito interessante e virou a história? Possivelmente foi porque surgiu algum obstáculo no seu caminho naquele dia, percebe? Então, eu quando fui na Bienal 2019, toda noite na Bienal, para voltar para casa, era uma odisseia. Brother, toda noite voltar da Bienal, eu encarava, e todo dia já era o dia seguinte contando a história como é que era, sabe? Olha que louco. Toda noite era o mesmo objetivo, ir pra casa. E é um objetivo banal. Mas como toda noite teve um obstáculo diferente, cara, era assim, tipo, não passava ônibus, né? Ou então passava lotado, ou então alguma coisa atrapalhava nosso caminho. Teve um dia que tava eu e o Felipe Saraiva, hoje a gente pega metrô. A gente sempre queria ir de metrô, que era muito mais confortável pra nós ir de metrô. Hoje a gente vai conseguir chegar no metrô. A gente chegou no metrô e tava fechado, porque era feriado. O metrô fechava 1 hora mais cedo no feriado. A gente, não. A gente achou que hoje a gente ia conseguir ir de metrô. A gente chegou, vai ser mais cedo, a gente chegou aqui e vamos ter que pegar o ônibus, vamos pro ônibus. Aí começou o inferno de novo. Cara, sabe, só o fato de ter o mesmo objetivo todo dia e ter obstáculos diferentes gerou... A gente foi usando o que cara, dá pra escrever um livro sobre isso. Dá pra escrever um livro só sobre odisseias, né? E desventuras de Bienal. Cara, um dia eu vou escrever esse livro, vai ser muito legal, tá? Então, obstáculo é o que dá emoção numa sua história. Se o herói falar, vou lá fazer um sanduíche, fiz um sanduíche, mordi, tava gostoso, não rende, né? Saiu agora um filme com o Mr. Bean, que não é Mr. Bean, né? Mas é um filme com o ator do Mr. Bean, que, cara, é um filme na Netflix, parece muito legal, quero assistir, que é ele num período de emprego e tem uma abelha. E, tipo, tudo é errado por causa dessa abelha, sabe? E aí tu vê, o objetivo dele, ter um dia normal de trabalho, né? Obstáculo, uma abelha. E o filme inteiro se baseia nesse obstáculo. Então, pra você ter noção de como essas noções realmente são simplesmente fundamentais. E isso vai servir pra você em qualquer gênero, em qualquer história, sabe? Bernardo, objetivos clássicos de histórias, tá? Derrotar um vilão, né? O vilão ameaça o mundo, tem que derrotar ele, beleza. Encontrar um artefato, levar um artefato de um lugar pro outro, salvar uma donzela em apuros. Todos esses gêneros, e cara, qualquer gênero, tipo, até a pandemia e tem que encontrar cura da pandemia. Existem histórias sobre isso, antes inclusive da pandemia real. Cara, qualquer gênero, qualquer objetivo de história, essa noção aqui, objetivo e obstáculo, se aplica para todos. É um conceito universal que, se a sua história tiver isso, já tem muito mais chances dos leitores se interessarem do que qualquer outra coisa, tá bom? Café? E eu prometi citar exemplos que não seguem essa noção, tá? Para mim, 2 maiores histórias sem objetivo são Seinfeld, que é um primor do sitcom, né? Sem o Seinfeld a gente não teria Friends, não teria How I Met Your Mother, nem um monte de coisa que a gente tem hoje em dia. Então, e o Seinfeld é uma série sobre nada. É uma série sobre 4 nova-iorquinos medíocres
não são boas pessoas, vivendo uma vidinha medíocre, e é uma das melhores séries de todo o tempo. E o Seinfeld, né, o showrunner e o principal, ele fala, cara, foi difícil vender essa série. Porque eu cheguei e falava, é uma série sobre nada, as pessoas não entendiam e não queriam me dar série. E a série fez um sucesso, assim, fenomenal, cara. E a série que é muito boa, é muito engraçada. Então, assim, tipo, Seinfeld, uma série sobre nada. Outro caso de série sobre nada, que uma das minhas histórias favoritas dos últimos tempos, é justamente Rick e Morty. Rick e Morty não tem objetivo. E eu adoro aquela série, meu Deus do céu, adoro aquela animação, uma das minhas favoritas assim, dos últimos tempos. O que eu percebo no caso do Seinfeld e do Rick e Morty é que cada episódio tem ali um mini objetivo no episódio. São pessoas que não estão... Essas pessoas, né, o Seinfeld e, no caso, o Rick e o Morty também, né? Eles não estão buscando algo grande, percebe? Eles não estão tentando ser o melhor em alguma coisa, não querem um troféu, não querem atingir nenhum objetivo, eles não querem. Mas, como todos nós, naquele dia eles têm um objetivo específico. E a série, essas duas séries, são duas séries muito diferentes. Um é sitcom, é de quando Seinfeld, de anos 90, antes, né, 80, eu acho, sabe? Um é sitcom, outro é uma série de animação, de ficção científica, de humor. Dois são de humor, isso que eles têm em comum. Mas são totalmente diferentes, sabe? Até o BoJack Horseman, que é também uma série niilista, tem objetivo. Né? No caso do BoJack Horseman, a primeira temporada, o objetivo é escrever a biografia do BoJack Horseman. Né? Então tu vê, é um cara perdido na vida, é um cara que faz altos nadas na vida dele, mas a série tem objetivo. E quando chegar a segunda temporada, ele tem um novo objetivo na segunda temporada. Então é uma série que ela tem, sim, objetivo, mesmo que sendo sobre também niilismo. Já o Seinfeld, já o Rick e Morty, não tem objetivo. Então, até essas noções fundamentais que eu estou dizendo aqui, que Aristóteles acertou em cheio quando ele falou sobre isso há milênios atrás, vocês podem chegar e falar, não, Bernardo, a minha história aqui vai ser diferente, vai ter outra parada. Até uma história sem obstáculo, até dá pra fazer, se você quer uma história assim, muito amigável. Eu só consigo pensar em história sem obstáculo naquela história assim, que é aquela história mais pra você ter aí ou uma história infantil, ou chamam de Slice of Life, né? Uma história que é só uma fatia da vida, sabe? Aquelas histórias que são legaisinhas, assim, dão um confortozinho, né? Você vê uma historinha sobre pessoas vivendo um dia normal e isso dá pra você um aquecimentozinho no coração. É isso que eu consigo pensar. Se alguém tiver uma ideia de história sem obstáculo que não seja essa abordagem, me fala aí, por favor, tá? Mas eu acho que dá pra existir, se for a sua proposta. Mas, em 99% dos casos, objetivo e obstáculo. Dever de casa, né, já bota lá, estou escrevendo uma história. Qual que é o objetivo e quais são os obstáculos que terão nessa história? Já bota isso no papel, que vai te dar uma noção, vai nortear a sua história. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Lady Lane falou aqui: eu uso isso para construir minhas crônicas. Um dia ainda quero escrever um livro de crônicas de todos os obstáculos que vivi como doméstica e de outras domésticas que chegam até mim. Cara, tem potencial imenso isso. Escreva. Eu acho que a literatura brasileira precisa desse livro, sinceramente. Escreva que vai ser muito irado. Vai ser muito bom mesmo isso. Isabel Travassos falou: amo Seinfeld. Bom gosto, velho. Will Teixeira falou: Rick e Morty eu sempre vi de uma forma como se fosse contos ou mini contos. É uma série... fugiu o termo agora. Antológica, né? Poderia ser meio antológica. Tipo, não tão antológica. O termo antológico hoje em dia é usado pra coisa mais Black Mirror, mais Love, Death and Robots. São histórias que são desconectas, mas, né? Mas o Rick e Morty é meio que uma antologia de várias histórias do mesmo elenco, basicamente. Kyo, eu não tinha noção disso, mas apliquei no meu último conto. Você não acha que algumas pessoas fazem isso de maneira intuitiva? Com certeza, cara. Mas quando a gente tem consciência sobre a nossa intuição, a gente tem muito mais poder sobre a nossa criatividade.
É isso que importa, tá? Então, e você evita o bloqueio criativo. E quando você estiver chegando na história e tiver ficando uma bosta, agora você vai saber porque tá uma bosta. Tá? Sem ter consciência sobre a sua intuição, você está escrevendo sua história na intuitiva, você vai falar, opa, tá um cocô, e agora? E você não consegue identificar qual que é o cocô, sabe? E aí você pode travar, pode não saber o que fazer e fica travado. Quando você tem consciência sobre a sua intuição, aí você vai falar, opa, tá faltando tal detalhe. Quando eu escrevi um conto para Dragão Brasil, por exemplo, tem mais de um ano já que esse conto foi publicado na revista Dragão Brasil, inclusive. Na Dragão Brasil, eu comecei a escrever um conto, tava ficando uma bosta. E eu senti, não, eu preciso apresentar melhor essa história aqui. Aí eu escrevi, eu mantive, né, aquele fragmento e escrevi uma nova introdução para ele. Continua a bosta. Eu fui escrever outra introdução. Escrevi. Continua a bosta. Eu parei, o que está acontecendo? Por que não tá ficando bom? Né? E quando eu parei para pensar, e eu fiquei batendo com a cabeça na parede, eu percebi o seguinte, eu não tenho por que me importar com esse personagem. Esse que era o meu ponto. O leitor começaria a ler e perguntaria, tá, e daí? Percebe? Então, o meu lance é que para apresentar a quantidade de informação que eu queria apresentar em um conto, e tinha ali um critério, né? Não podia ser um conto de 10 mil palavras, tinha que ser um conto bem menor do que isso, tinha um escopo ali, sabe? Se fosse um conto de 10 mil palavras, acho que eu conseguiria fazer o que eu queria fazer. Eu tenho um conto, inclusive, que é Cavaleiro do Caos, que eu apresento um monte de conceito louco no Cavaleiro do Caos, mas é um conto longo, então consigo fazer isso. Agora, naquele caso ali que eu tinha um escopo muito fechado, não conseguiria apresentar personagem, cenário e enredo, e eu senti isso. Não tava interessante, cara. Tipo, não tava. Era muita informação, muito complexa, e nenhuma faria o leitor se importar com o que estava acontecendo ali. Solução. Eu peguei e escrevi outra coisa. Eu escrevi outro conto do zero. Aquela ideia não estava funcionando. E o conto que eu escrevi é um cara explorando um subterrâneo, né, uma mina abandonada, caçando algo. É isso. Tá? E o importante do objetivo é essa parada. Você fala, olha, o objetivo da história é esse. Quem quer, quem se interessa, lê. Quem não se interessa, não lê. Beleza, tranquilo. Então, o meu conto era isso. E o que eu mantive de mistério nessa história é que eu não especifico o que está sendo caçado. É só estou caçando, é isso. Né? Tenho uma caça. Tipo, tenho uma caça, tenho um objetivo, tenho aqui uma missão. E é isso. E a história segue daí, tá? Então, e meu foco acaba sendo mais esse objetivo e mais no world build mesmo, né? Eu desenvolvo pouco o personagem, mas eu mostro ali esse ambiente subterrâneo, mostro dois grupos vivendo nesse subterrâneo, diferentes, né? Grupos que estão ali meio em conflito. E o herói é mais no final que você conhece ele, que você vê quem ele é. Mas ao longo da história é mais ele conhecendo e vendo o modo como ele aborda essa missão dele, né? Enfim. Mas eu senti muito isso, cara. E é esse que é o meu ponto. Quando você tem consciência... Mas eu, talvez, se eu não tivesse a consciência que eu tenho na hora de escrever, possivelmente eu não teria conseguido atender esse objetivo. E, cara, pra mim foi uma oportunidade excelente escrever pra Dragão Brasil. Eu comprava Dragão Brasil, sabe? Tem aqui uma pilha de Dragão Brasil. Eu adorava a revista. Então, poder publicar numa revista em que eu li, que eu li assim, há 20 anos, literalmente, sabe? Eu sou leitor do Dragão Brasil há 20 anos, literalmente. Poder publicar com eles, para mim, foi um feito incrível. E, sinceramente, se eu não tivesse o estudo que eu tenho, a prática que eu tenho, né? Não só a experiência de mercado, né? Não só os 3 livros publicados já, mas também todo o estudo, eu teria riscos imensos de ter perdido essa oportunidade, sinceramente. Enfim. Isabelle, mesmo histórias mais quentes ao coração possuem seus obstáculos. Sim, verdade. Embora que mais facilmente resolvidos. Imagina uma grande história. Então, sim, tem vários casos desses live. Tem um que eu adoro,
Não sei quantos centímetros por segundo. É um anime muito bom, recomendo muito esse anime. Deixa eu ver aqui, centímetros por segundo anime. Ele tinha na Netflix, acho que saiu, mas é 5 centímetros por segundo. Tem no Crunchyroll, com certeza. É um... Mas esse é um caso, assim, que ele não tem uma grande história sendo contada. Mas, por exemplo, logo no primeiro... No começo, é uma criança viajando de trem pra conhecer outra. E é isso, né? Então, mesmo sendo uma história, assim, outra... sinceramente, eu ouso dizer que essa história, ela te dá ali uma enganada, sabe? Porque você começa curioso, né, desse objetivo de encontrar a outra criança, mas daí pra frente a história não tem mais objetivo depois disso. E a história vai até esse menino adulto, sabe? Então é maravilhoso, mas eu acho que isso que eu falei mais cedo, né? O Martin, ele publicou um livro total de Jornada do Herói, daí em diante ele chutou o balde pra Jornada do Herói, sabe? E aí muita gente... O Rick e Morty tem uma tática interessante que começa o episódio... Pode ver, observa. Começa o episódio, o Rick e Morty estão fazendo alguma coisa, e você até parece que é o objetivo daquele episódio, e logo tem uma guinada que eles buscam outra coisa. Esse é o modelo básico do Rick e Morty, sabe? Dia de ação de graça, vamos jantar com os avós do Morty e da Sanders, né? Os pais esqueci o nome do pai deles. E aí, tipo, pensa que é isso, né? Beleza, vai ter aí a janta com os pais, com os avós do Morty, beleza. Nisso, o Rick pega o Morty, vem comigo, Morty, desce no porão e tem um cara lá, e o Rick encolhe o Morty pro Morty entrar nesse cara, né? Porque o Rick instalou um parque de diversões dentro do cara. Alguém me ligou aqui. Não sei se isso atrapalhou. Alguém me ligou, não sei se isso de repente atrapalhou aqui a live, mas enfim. E aí, percebe? O cara, ele... Tipo, o Rick and Morty tem isso, de fingir, te enganar, dizendo que vai ter um objetivo e depois tem outro. Então essas noções todas são bem flexíveis, com certeza. Além de objetivo e obstáculo, senhoras e senhores. Qualidade d'água. Outra noção muito importante, acho que é a única regra de todas. Única regra que essa eu não abro mão. Essa eu acredito fielmente que as histórias ficam piores para quem não usa isso e melhoram quando a pessoa usa, que é mostre, não explique. Ou mostre primeiro, explique depois. Eu, Bernardo, sou até de boa quando o escritor me explica algo que eu já entendi, que eu penso nisso. Cara, esse escritor aqui ele não está escrevendo só para mim, né? Ele está escrevendo para todo mundo. Então, é importante que também outras pessoas entendam essa história, né? E garantir que todo mundo entenda, que todo mundo esteja na mesma página. Eu compreendo, tá? Então, senhoras e senhores, me perdi um pouquinho de leve aqui, não repara. Então, senhoras e senhores, a noção de mostre e não explique por exemplo, eu já li livro já que começava assim, e aí tem tal personagem, e aí na infância desse personagem, tipo, caramba, mas o que tá acontecendo agora? Sabe? Mostra a pessoa adulta e volta pra infância, e aí fala, esse é o objetivo dele agora. Aí, próximo capítulo, mostra outro personagem, aí faz a mesma coisa com o outro personagem. Aí acontecia pouca coisa no presente, mas ficava falando um monte do passado. Então começasse do passado, em vez de me jogar logo num presente e ficar me dando flashback. Percebe? E isso me cansou nesse livro, por exemplo. Por quê? Tava explicando quem era o personagem, não tava mostrando quem era o personagem. E logo no começo, né, senhores, o mais importante é o leitor conhecer o seu personagem na prática, tá bom? E ir conhecendo de maneira mais aprofundada ao longo do caminho, tá? É mais importante ele conhecer o comportamento desse personagem e talvez o objetivo dele
do que saber todo o histórico, saber toda a missão, saber de tudo. Então, assim, exemplo simples. E tal personagem, né, era linda. Ela tinha 1,50 m e o cabelo cacheado. Tipo, você já disse que era linda. Quando você já entrega pra pessoa a conclusão, isso não ajuda o leitor, pelo contrário, isso atrapalha o leitor a montar, a sentir. Se eu falar pra você, e aí ele estava com muito medo, o leitor não sente nada lendo isso, sabe? O leitor não vai sentir medo junto do personagem. Agora, quando você fala que o personagem sentiu o estômago dando um nó e um frio subindo pela lombar, passando pela coluna até a sua nuca, que ficou arrepiada, e aí ele se deu conta que a perna dele estava travada no chão e que os joelhos dele estavam tremendo. Quando você narra isso, quando você mostra o medo do personagem, aí o leitor engole em seco e fala: sinistro isso daqui. Percebe a diferença? E, cara, isso é uma coisa assim que não pode ter... nunca pule pra conclusão. Porque a gente percebe as coisas de maneira tão imediata, o nosso cérebro ele é tão ágil, né? A gente percebe tudo tão imediato, a gente olha pra pessoa e a gente decide rapidamente se a gente achou aquela pessoa bonita ou feia. Ou se a gente achou aquela pessoa sequer confiável ou não. Nossa mente é muito rápida com isso, tá? Que a gente tende a já entregar logo, né? E a mente quer poupar energia e tempo. O nosso cérebro, tá? É um órgão pequeno, né? Mas que ele sozinho gasta, acho que 20% da energia do corpo inteiro. Pra você ter noção. Então, nosso cérebro gasta muita energia no nosso corpo. E o nosso cérebro, ele quer poupar energia, porque senão ele pifa. Simples assim. Por isso que a gente tá sempre tentando, por isso que a gente não escuta as pessoas, sabe? Por isso que quando você atende o telefone, você já quer desligar logo. Quando você percebe que é telemarketing, vai me oferecer alguma coisa que eu não quero, sabe? Vai me cobrar algo que eu não tenho dinheiro pra pagar, tu já quer desligar logo, que já entendeu, sabe? Às vezes não é, sabe? Às vezes, de repente é outra coisa diferente, mas que você já tá achando que é aquilo. Por quê? Porque a sua mente não quer perder tempo. Se ligou? Mas o que a gente tem que fazer para contar uma boa história? A gente tem que justamente compreender isso, né? Porque você não vai gostar se eu falar assim, li esse livro aqui, tá? E no final tal coisa acontece. Você vai querer ler essa história? Não. Mas isso se aplica a tudo. Você nunca quer saber o final das coisas. Você quer saber a jornada, tá? Você gosta de acompanhar a jornada. Se a gente for ver um filme e tiver no meio, você vai querer, poxa, tem como botar no começo pra eu pegar tudo? Não é verdade? Então, mas isso se aplica a tudo, essa lógica se aplica a tudo. Então, quando você for mostrar qualquer coisa, quando você for contar a sua história, lembre-se, mostre primeiro. Vai falar, a mulher é bonita. Aí você fala, eu nem dou altura, 1,50 m, 60, 70, nem dou altura. Eu digo, essa mulher, ela tem... o que eu diria, né? Ela tinha a altura no meu queixo, ela tinha o cabelo cacheado, usava um óculos comum, mas que combinava com ela. Ela estava usando roupas confortáveis de andar na rua e mesmo assim chamou a atenção. Ela tinha pele parda, enfim. Aí eu vou dando os detalhes, né? Olhos castanhos, aí sim, rosto redondinho, com os olhos castanhos, nariz pequeno e harmônico ao seu rosto. Daí dando esse conteúdo. Aí no final, achei ela linda. Pum. Sacou? Aí o leitor vai conseguir imaginar essa pessoa e vai conseguir sentir o que você está sentindo, sentir o que o narrador está sentindo. Entrei na minha casa, por exemplo, cara, teve uma vez, eu lembro a primeira vez que eu fiquei 100% sozinho, por uma semana. Foi um pouquinho angustiante, porque eu era mais novo, né? O meu irmão estava no Canadá fazendo intercâmbio e meus pais viajaram. Era muito estranho entrar em casa e a casa inteira no escuro e em silêncio. Então, posso escrever. Abri a porta do apartamento que eu abria todo dia. Abri a porta que eu abria todo dia. Entrei no apartamento que eu entrava todo dia. Mas agora ele estava completamente silencioso e sombrio. O que me causava
um sentimento enervante, mesmo sabendo que, obviamente, não teria nada de diferente dentro da minha casa, dentro do meu lar. Percebe? Né? Não dei ainda detalhes nenhum, tô falando dos sentimentos ainda, mas eu já falei, ó, tá tudo escuro. Posso falar. Acendi a luz e vi a minha sala. Uma mesa grande de madeira, uma mesa antiga e grande de madeira de um lado, 2 poltronas em frente à televisão e a porta para o corredor aberta, mostrando nada, pois a casa estava inteira escura. E se antes eu chegava e já ouvia os ruídos de falatório e televisão e passos e talheres na casa, hoje eu só ouvia a mim mesmo. E isso me deixava desconcertado. Percebe? Primeiro você narra, primeiro você mostra. Depois você... Tudo bem concluir, tudo bem. Eu sou de boa com a explicação no final. Dependendo, até dispensa a explicação. De preferência, dispensa a explicação. Mas se for explicar, explica depois. Todo mundo aqui, tá? Que tá aqui, revisar seus textos, tá? Procurando os pontos em que você pisou na bola e explicou antes de mostrar. Todo mundo, né? A cidade era linda. Não! Não diz que a cidade era linda. Diz o que a cidade tinha de lindo e no final diz que é linda, tá bom? Eu senti... Eu fiquei muito feliz. Não! Fala, meu coração acelerou e eu quis pular de tanta felicidade. Aí sim, você mostrou. Aí sim o leitor vai sentir com você, tá? O mais importante é você oferecer sensações para o leitor. É o que é o mais importante. Sensações. Mais importante de tudo, senhoras e senhores. Vou ler aqui os comentários. Kyo Andreotti. Eu fazia o contrário. Explicava primeiro, mostrava depois. Kyo, fazia errado. Corrija. Will Teixeira, assim como o Witcher, sempre inicia a história mostrando o objetivo do Geralt, depois aos poucos mostrando seu passado. O Witcher, nos contos, né, eram contos publicados em revistas, então tinha que ter aquele formato ali bem sucinto, bem, né, papum. Nicarau Fletes. Tolkien é craque na ideia de detalhar personagens em cenário, para alguns até exagerado. Existe um exagero ou Tolkien é um tipo de um erro que deu certo? Tolkien era um escritor do século XX inglês, de uma época em que cinema era novidade. Era isso que Tolkien era. Então, a noção de contar história naquela época era outra. Eu não era nem vivo. Então, não se aplica, tá bom? Não se aplica. É outro tempo. Mercado editorial era outro, senhoras e senhores. Outra parada. Mercado editorial, inclusive, também era... Cara, mercado editorial é uma coisa muito nova na história da humanidade. Sinceramente. As pessoas pensam que a arte da escrita é antiga. Não é. A nossa arte escrita não é antiga, não. Não é. Mas como não? Como não, Bernardo? Né? Mas as obras clássicas que nós temos, cara, vamos lá. O que nós tínhamos antigamente eram roteiros de teatro, o que não é literatura como é hoje em dia, não é a prosa narrativa que a gente tem hoje em dia, tá? Textos religiosos, textos de mitologia, de novo, poemas épicos, de novo, não era romance, não era prosa. Muitos grandes escritores sofreram preconceito por escrever em prosa. Mary Shelley com Frankenstein. Diziam que Frankenstein não era literatura. Porque não era em verso, era prosa. Percebe como que o mundo era outro antigamente? Mercado editorial não existia. Por que não existia? Aí, por que não existia mercado editorial? Porque não tinha a prensa, tá? Livro era feito à mão. Ser escritor antigamente era ser monge copista. E porque não tinha alfabetização. Não tinha público. Nós tínhamos meia dúzia de nobres, talvez burgueses, alfabetizados.
E as pessoas não compravam um livro para ler em casa como hoje em dia. Essa coisa essa experiência de ler um livro em casa não existia. Não existia. Nós tínhamos, sei lá, menos de 10% da população que lia livro antigamente. Aí, sabe, não tinha literatura como tem hoje em dia. Outra parada, tá? Outra realidade. Nós tínhamos já o teatro, tínhamos já a pintura, tínhamos a escultura, tínhamos outras artes, tínhamos já a música, né? E por isso que o mercado editorial, ele, sinceramente, ainda é muito maturo. Por isso. Porque ele é muito recente na história da humanidade. É muito recente. O mercado editorial, como existe hoje em dia, ele é praticamente, assim, ele é muito próximo do cinema. O cinema surgiu, e o cinema, quando surgiu, também sofria preconceito, tá? Cinema, quando surgiu, só tinha cinema em bairro que era, assim, bairro periférico, tá? Cinema era visto como ponte de droga, ponte de prostituição no começo. Tivemos cineastas que foram assim, que brigaram para fazer o cinema uma arte válida até o cinema se tornar o mainstream que é hoje em dia, né? Eu acho que toda arte, antes de ser mainstream, passa por esse processo de briga, sabe? De um grupo brigando para falar, não, o que eu tô fazendo aqui é arte. A prosa, como a gente tem hoje em dia, passou por isso. O cinema passou por isso, o RPG passou por isso recentemente, né? Teve aí o Pânico Satânico nos anos 80, né? E também 90, sabe? Então, quer dizer, mas quando que a gente passou a ter mercado editorial como tem hoje em dia? Depois que surgiu a imprensa, né? Quando começou a fazer livro em larga escala, quando agilizou a produção de livros, e quando a plebe passou a ser alfabetizada. Quando o pobre aprendeu a ler e escrever. Antes disso, não tinha quem comprasse. Não tinha como produzir um livro e não tinha quem comprasse. Então, mercado editorial, para valer, é século XX para cá. Tá? E século XXI é quando a gente tem aí um mercado editorial um pouquinho mais maduro, mas ainda com muito a amadurecer. Por isso que tanta gente tem aí a loucura de achar que não, vou ser escritor porque ser escritor é só arte. Aonde que ser artista não existe estudo pra caramba? Fala pra um ilustrador, queria ter o seu dom. Eles ficam putos quando eles ouvem isso. Porque os caras se matam de estudar e praticar pra terem uma qualidade, pra ouvir que tem dom. Eles ficam putos com isso. Né? Fala para um músico, nossa, vê lá o cara dando um solo de guitarra, quer ter esse dom. Porra, dom não, é muito sangue, suor, estudo e prática, muito. Pra qualquer. E a gente tem a prática de tutoria desde sempre. Os escultores, os pintores, os atores, sabe, todo mundo sempre estudou. Sempre foi uma arte que foi ensinada de um para o outro. Sempre. Senão, não teria evolução. Quando você vê assim, por que os quadros, né, as pinturas da Grécia Antiga eram de um jeito e por que no Renascentismo era outro? Porque teve milênios de ensinar, estudar, de melhorar, de aprender como usar tinta, como fabricar tintas melhores, como fazer, né, a estética, não é a estética que eu quero falar, a proporção do corpo, como fazer o corpo em ângulos diferentes, que antigamente não tinha isso, sabe? Você vê pintura grega, pintura egípcia, os caras não tinham muito ângulo, mas com muito estudo e muito aprendizado, muito ensinamento, a arte foi evoluindo. Isso aplica para tudo, senhoras e senhores. Então, por isso que eu acho, tem muita gente que é louca de achar que criativa é só dom e você ou sabe fazer ou não sabe fazer, por conta disso, porque é um mercado muito maturo, que é muito recente. É compreensível que seja maturo, porque é recente demais, tá? Mas estou aqui para justamente desmistificar isso tudo, tá? Não estou inspirado, isso não existe. Vou falar de bloqueio criativo, tá? Lembrando. Acho que amanhã, vou até ver quando que é o calendário. É amanhã ou acho que é amanhã ou é segunda, de bloqueio criativo. Que é para ninguém nunca mais sofrer do bloqueio criativo. Mas o mais importante senhoras e senhores, não tem essa. Inspiração não é algo fora do seu controle, tá? É amanhã sim, sábado. Inspiração não é algo fora do seu controle. Não é. É algo que você... Lógico, vão ter dias que você vai ter mais ou menos facilidade, mas você tendo consciência, você tem poder sobre a sua escrita, a sua história. Beleza?
Falei muito. Vou ler comentários, vou passar para o próximo tópico e vou partir para o encerramento. Mas lembre-se disso, tá? Mercado editorial é uma coisa muito recente na história da humanidade e todas as artes são ensinadas e todas as artes exigem estudo. Todas. Não tem por que ser diferente com a escrita. Respondendo o Nicaral Fletes, o Tolkien é um tipo de erro que deu certo? Não. Tolkien foi um homem do tempo dele, só isso. Outro tempo, outro país, outro continente, outra perspectiva. Mateus Clementino. Penso que tem horas que vou descrever um personagem ou cenário, mas às vezes a palavra foge da minha mente. Cara, senta, escreve, joga. Primeiro joga as ideias no papel, depois você revisa, tá? Eu acredito em escrever, né, criar, tem um momento de ideia e forma. Você não vai atingir a ideia certa na forma certa de primeira. Então, primeiro você taca a ideia no papel. Depois você revisa, melhora o vocabulário, corrige o português, que aí você está dando forma. Percebe? E, de novo, toda arte tem esse processo. Não vou entrar em detalhes, senão eu vou começar a fazer aqui um monte de paralelo. Mas quando você vê, por exemplo, um ilustrador que começa a atacar ali umas tintas, umas cores bem vagas, e depois vai dando detalhe. Então, forma é conteúdo e forma. Primeiro você bota o conteúdo no papel, depois você dá forma a ele. Lady Lane. Que explicação maravilhosa sobre mostrar e explicar. Depois nunca mais vou errar. Esse é o espírito. Lady, fico honrado que você nunca mais erre. Tô torcendo que você nunca mais erre. E quando você errar, você revisa e aí você transforma o seu erro em acerto. É impossível nunca errar. Mas nós podemos sempre acertar no modo como lidamos com isso. E no fim das contas, o que importa é na hora que o livro for publicado, tá certo, tá? O processo de escrever, você vai errar muito. Mas na hora de revisar, na hora de lapidar, de polir sua arte, aí você vai achar os pontos que você precisa acertar, e aí sim, e quando publicar, aí sim vai estar certo. Will Teixeira. Isso pode se ver até com histórias atuais, animes e séries em geral. Levavam tempo ou cerca de 3 a 5 episódios para mostrar a ideia geral, coisa que atualmente leva apenas 1 ou 2 episódios. Acontece também que as histórias hoje em dia já são assim, otimizadas. As pessoas já sabem o que dá certo, o que tem mais chance de dar certo e repete o que dá certo. É isso que acontece. As pessoas assumem menos riscos, basicamente. Gustavo Floriani. Música é a mesma coisa. 6 a 7 horas por dia estudando para alguém dizer que é bom. Exato. E isso que é bom também, né? A gente vê a pessoa... A gente ouve um álbum, né? Pega aí, quanto tempo tem um álbum? Na minha época, um CD tinha quase 1 hora. Hoje em dia deve ter, tipo, 20 minutos, meia hora, né? Mas, cara, o que a gente escuta aí de 20 minutos de músicas, pro artista foi o ano inteiro de trabalho, sabe? E mesma coisa escrita, pô. E muito estudo, né? Os músicos de um dia pegaram o violão e tiraram som nenhum dele, tá? E com muito estudo, aprenderam a ler partitura, a treinar, a melhorar. Aí eles foram se tornando expert. Ninguém senta na bateria e tira um solo. Ninguém pega a guitarra e tira um solo, tá? Eu estudei bateria. Pô, quando eu toquei Red Hot Chili Peppers, Don't Stop, cara, adorei. E é uma música muito simples. E, pô, tirei aquilo e me senti foda. Pra eu tirar Toxic City do System of a Down, porra, foi outro nível de complexidade. E foi muito treino, muita técnica. Mesma coisa escrita. Escrever um conto, né? Mais simples, pô. Hoje em dia eu consigo. Assim, consigo. Me exige esforço, mas dói menos, né? Agora, para escrever uma história mais complexa, eu já tô ainda, né? Tendo ainda muita intenção de esforço. E é pra sempre isso. Cristiano Sardinha. Como saber o que devo contar e o que devo mostrar? Você deve mostrar tudo. Sempre. Tá? E aí, caso necessário, você explica. É isso. É isso. Mas tudo tem que ser mostrado. É isso. Último tópico de hoje.
E vamos para o encerramento. Senhoras e senhores, vamos combinar aqui. Menos estrutura engessada, tá? Vamos desapegar. Não pega a jornada do herói e fica botando sua história ali, vendo o que você está fazendo que tá ali compassado com a jornada do herói, tá? Para com isso, não perde seu tempo. O que você precisa é de uma história lógica, tá? E o que eu quero dizer com isso? Tudo na vida tem início, meio e fim. Tudo na vida. Quem estudou redação na escola, quem estudou tópico frasal, né? Quem estudou vai passar no Enem, essas coisas assim, o que você aprendeu? Você introduz a redação no começo, dá argumentos no meio, conclui no final. Início, meio e fim. A narrativa segue uma coerência similar, mas em vez de ser uma dissertação, é uma narração. Em vez de usar argumentos, vai usar ali diálogos, cenas, etc. Então a história precisa de início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E isso se aplica a saga de livros, tipo Harry Potter, teve lá o início, o meio e o fim, tá? Se aplica a cada livro em específico. De novo, Harry Potter. Cada livro vai ter um início e um fim, né? Um início, meio e fim, né? E se aplica também aos capítulos do seu livro, ao seu conto, né? O que você está introduzindo aqui, o que você tem que desenvolver e o que você tem que encerrar. E o que tem que entrar em cada parte? Basicamente, o início é o momento de apresentação, tá? Então começou a história. O leitor não conhece o seu cenário, não conhece o seu enredo, não conhece os personagens. É hora de apresentá-los, tá? Eu recomendo que você primeiro apresente personagens, tá? Primeiro personagens. Se eu fosse dar assim, uma ordem de prioridade, eu diria primeiro personagem, depois o enredo, né, para saber o objetivo, e daí ao longo disso o cenário ao longo dessa jornada, tá? No meio você dá o desenvolvimento disso tudo. No fim é o encerramento. Parece óbvio, né? Parece óbvio. Vou falar um erro cagado pra caralho que eu encontro à beça. O que eu já li de livro, que tava legal, tava bacana, chegou no final, brotou uma porrada de personagem, e eu fiquei, mas que merda é essa? Do nada, um monte de personagens sendo apresentado, introduzido no final. Teve um que eu falei, vai morrer metade. Dito e feito. Entrou e morreu. Eu falei com o autor, né? Eu conheci o autor. Falei, cara, caguei pra esse personagem aqui no final. Eu acompanhei um elenco a história inteira. Quem chegou no final, eu tô cagando pra eles, porra. Por quê? Porque se você chegou no final do livro, você tá interessado em quem você acompanhou lá do começo. Quem chegar no final, você não vai se importar. Então eu tô dando aqui um exemplo bem prático de erros que eu encontrei. Qual que foi o erro? Botar algo introdutório no final. Sendo que a introdução é lá no começo. Acho que até dá pra introduzir personagens assim no meio da história. No meio até dá ainda. Agora, no fim, chega um personagem novo no final, não faz sentido nenhum. Fica uma bosta isso. Teve outro colega meu que também apresentou o elenco inteiro. Eu falei com ele, cara, quero ver como é que você vai, né? Usar essa galera aqui que você apresentou até o final, porque o livro tá acabando. E ele ficou meio tipo, ixi, né? Aí eu falei, caralho, cara, tu deu... No final, quando a gente lê, falei, porra, tu deu a maior apresentação da galera e... né? E não usou eles. Por que você gastou meu tempo com aquilo, sabe? E ele falou, não, tinha que deixar essa parte pro livro 2. E realmente, aquela parte no livro 2 seria muito melhor. E podia ter mostrado que existia aquela galera, mas não dá tanta atenção, tanto holofote pra galera que vem, brota no final do livro e vai embora. Eu fiquei, caramba. Qual que é o erro aqui? É o erro dessa lógica de introduções são feitas no começo, desenvolvimentos no meio, desfechos no final. Então, quando você... Bernardo, eu quero que apresentasse aqui esses 10 personagens. Apresenta eles entre o início e meio da história. Quem não chegar no final... o leitor só não vai se importar. Simples assim.
O leitor, se o seu leitor chegou no final da sua história, ele está interessado em quem ele acompanhou desde o começo até agora. Ele quer saber o que vai acontecer com esse elenco. Quem vê depois, o seu leitor não vai estar se importando. Simples assim, tá? E isso que eu falei se aplica, como eu falei, lembre-se, se aplica a início, meio e fim da saga, início, meio e fim da obra, início, meio e fim daquele fragmento narrativo, né? Do capítulo, da parte, da história e etc. Isabelle, a questão de início, meio e fim se aplica desde as frases, sim, total, como parágrafos e daí por diante. Ajuda a organizar a leitura. Sim, recomendo, inclusive, prática de escrita básica, prática de dissertação. Ajuda muito você a escrever frases coerentes e coesas. Cara, coerência e coesão é um assunto que eu acho que sai do meu escopo como escritor, tá? Mas, cara, é muito importante. Escritor que escreve assim, sem ter um texto básico bom, nossa, eu não aguento. Eu não suporto. Matheus Clementino. E se o personagem do final de uma história for ser usado em outra? Guarda pra outra. Porque você vai estar comprometendo a sua história. E aí, se o seu leitor ler sua história e falar, nossa, que bosta. Ah, lançou outra. Ele vai cagar. Eu, Bernardo, particularmente, vi o Transformers 1, achei uma merda, nunca mais vi nenhum. Ai, mas fica bom no 4. Porra! Tu acha que eu vou ficar assistindo um monte de bosta? Né? Eu vi Transformers 1, achei uma bosta, não vejo nenhum. Tá? E aí, se o seu leitor não gostar da sua história, você tem que fazer um bom trabalho agora. Brother, de volta, Game of Thrones. O irmão do rei lá, tem o... Qual é o nome do rei? São os Baratheon. Stannis Baratheon, lembrei. O Stannis Baratheon é citado uma vez no primeiro livro. E só aparece no final, no segundo. Se ligou? Game of Thrones é um bom caso, brother. Eu revi, né, o começo da série. Tem aquele Jaqen H'ghar, que aparece na segunda temporada. O cara, se você rever a série, quando no final a Arya Stark está sendo levada com a Patrulha da Noite, mostra um cara de capuz. É o Jaqen H'ghar. Ele tá lá na cena, mas ele aparece como um cara de capuz e acabou. Aí na segunda temporada mostra aquele cara ali com capuz Jaqen H'ghar. Aí ele é introduzido, ele tava lá. Ele estava lá e não foi introduzido. Porque aquela hora que o Stark foi morto, não era a hora de apresentar o personagem novo, caceta. O leitor tá sentindo, tá degustando. O leitor tá arrancando os cabelos. Caraca, mataram o Ned Stark! Tá ligado? Apresentar agora um personagem vai cagar a história. Porque o leitor tá nesse momento, é um momento climático, é um momento de clímax. Aquela história do Ned Stark investigando ali o que aconteceu com o Jon Arryn, a mão do rei antes dele. Percebe? O que o leitor quer? O leitor quer que o Ned Stark vire rei. O leitor quer que o Ned Stark descubra o mistério. É isso que o leitor acompanhou a história inteira. O que o Jaqen H'ghar ia aparecer naquele final? Percebe? Isso é uma cagada, o Jaqen H'ghar aparecer ali. Ele é importante? Ele é importante. Ele é irado, eu adoro o Jaqen H'ghar, é um dos meus favoritos. Todos os tempos de Game of Thrones. Ele é importante, ele é. Ele faz coisa importante, ele faz. Mas quando que ele é introduzido? No segundo livro. Mesma coisa é o Stannis Baratheon. Quando que ele é introduzido? No segundo livro. São importantes? São. Mas eles chegaram... Porque aí sim o leitor estava no momento de conhecer novos personagens. Sacou? Então, um bom exemplo... Game of Thrones era um bom exemplo no começo, né? Não foi no final. Mas esse que é a parada. Uma coisa que eu acho muito zoada. Tipo, e aí chegou um cara, dá todo o destino do cara, ele olhou pro herói e foi embora. Eu fico, que perda de tempo isso daqui. Brother, já via muito leitor reclamando. Gente, eu conheço o leitor o tempo todo. Tem uma amiga minha que ela fala, poxa, Bia, eu comprei aqui um monte de livro nacional pra apoiar os nacionais e não tô curtindo a leitura. E ela me fala do que ela incomoda. Já vi livro que ela reclamou, poxa, não tem obstáculo. Que eu falei lá no começo. Se você chegou aqui no meio, vê o começo que eu falei de obstáculo e objetivo. Poxa, o herói tinha um objetivo mó legal, ele chega e falou, pô,
Posso fazer? Pode. Vai lá e fez. Aí, tipo, o que ela falou? Se era tão fácil fazer, por que ninguém fez antes? Faltou obstáculo. Se tivesse obstáculo, ia ser irado. Que foi lá no começo, tá? E essa mesma pessoa reclamou, cara, brota assim uma história, tô lendo aqui um livro que brota um personagem some, aí brota outro some também, aí volta alguém que eu não lembro quem era, porque eu não fixei essa informação, tudo sem pé na cabeça, fica uma bosta no final, tá? Então, senhoras e senhores, de novo, acho bacana a gente flexibilizar esses conceitos, tá? Mas sem avacalhar. Tá bom? Você fazer sei lá, você informar que esse livro que eu falei que apresentou um monte de gente no final, teve um capitão pirata que eu senti que se fosse só ele aparecendo, que ele chega, aparece, ou fala que tá passando uma missão, chama a pra ir junto. Eu achei que ela ia junto, porque tava apresentando a tripulação inteira lá, né? Só que ela não vai junto. Se fosse esse cara brotasse, era um cara ligado com ela, tinha uma dívida entre eles, né? Se ele brotasse, desse a descrição pomposa dele, e ele falasse com ela, e ele fosse, tô indo buscar aqui uma missão, tá? E fosse embora, eu achei legal. Um cara, percebe? E é uma cena. E beleza, deu aqui um gancho, que depois vai. Mas sem gastar tempo demais, sem tirar o holofote, sem desfocar da história principal. Teve um desfoque, que mostrou a tripulação inteira, mostrou o navio e parou, e sumiu isso depois. E aquela personagem perdeu tempo com aquilo. E a história dela só perdeu tempo naquilo também. E, sinceramente, aí tem outro risco, tá? Quando eu li o segundo livro, eu vou lembrar essa galera, porque eles foram tão breves, tem também esse problema. Então, acho que fazer isso de maneira muito, muito cirúrgica, assim, pum, dei aqui um gancho, talvez fique legal. Agora, muito, muito cuidado, muita cautela. Jaqen H'ghar era um cara com capuz, sem nome, que você nem percebe que tá lá. Você percebe quando você vê de novo e, opa, Jaqen H'ghar. Se ligou? Então, e de novo, mostre, não explique. Só mostrou lá que ele tá lá, nem explicou nada. Kiyo. Mas e no caso da Caldela, apresentou e revelou um personagem no final do primeiro livro do Ruffy, já sabendo que teria um próximo. Se você tem essa noção, não tem um problema. Eu li o Ruff Gunner, você tá falando de quem desce dos céus e entrega uma cena bonitinha no final, que assim, é tão breve, que pra mim aquilo ali foi tão pontual que aquilo ali não atrapalhou em nada, sabe? O personagem surgiu, brotou, revelou um segredo pro Ruff Gunner e bum, fim impactante. Mas ele não foi só apresentado, tipo, eu existo, acabou. Não. Brotou dos céus, cumpriu um objetivo, que era revelar uma verdade, e dorme com esse barulho. Aí, nesse caso, funcionou. Mas não foi nem sequer uma introdução do personagem. Sei lá que porra era aquela. Alguém brotou do céu, que eu me lembro, se é que eu tô pensando nisso. Alguém brotou do nada, e revelou, e brotou literalmente, desceu do céu literalmente, uma coisa mística, assim, sabe? É um evento místico acontecendo ali, quase um milagre. E é uma revelação. E é isso. Então aquilo foi uma cena de revelação, não foi uma cena de introdução de personagem. Essa que é a diferença. Eu todo dia quase quebro minha mesa. Nicarau. Concordo com Saga, mas livro não, pois um personagem pode ter sido inserido para alavancar o segundo livro. Boa sorte. Eu dei aqui exemplos que funcionaram e exemplos que não funcionaram, tá? Dei aqui alguns exemplos aqui para ter. Já se vocês querem fazer isso, boa sorte. 2, lê bastante e vê os casos que ficou bom e os casos que ficou uma bosta, tá? Eu conheço vários casos que ficaram uma bosta. E alguns poucos em que ficou bom. Nem tô lembrando assim um caso que realmente ficou bom. Sinceramente, assim, de apresentar no final, sabe? O que eu falou do Ruff Gunner é uma cena de revelação, não é uma cena de introdução. Essa cena é totalmente sobre o Ruff Gunner. A cena é dele. É uma revelação dele. Ele é o centro do palco. É isso. Por isso que funcionou. Aquele ser que aparece volta depois, eu nem sabia disso. Não li o segundo livro. E, sinceramente, eu não me importo com aquele personagem. Eu não me importo. Brotou. Sabe? E brotou com um objetivo. Aí sim. Beleza, senhores? Bom,
Quem tiver dúvida, crítica, sugestão, fale agora. Ou cale-se até amanhã. Falando em amanhã, teremos amanhã live de desbloqueio criativo para você. Eu não posso te prometer a não ter bloqueio criativo, porque isso não existe. A não ser que você seja o King, né? Que o King escreve todo dia 2.000 palavras. Mas eu te prometo, vem na live de amanhã e você vai para sempre saber lidar e vai sempre conseguir superar o bloqueio criativo. Entendeu? Amanhã vem comigo e você vai para sempre saber superar o bloqueio criativo. Domingo, escrita profissional. O que separa amadores de experts. Vamos falar mercado editorial, vamos falar de noções que são... Ah, Bernardo, eu escrevo por hobby. Você quer publicar um livro? Se você quer publicar um livro, você vai estar lançando um produto no mercado. Você quer lançar um livro ou você quer ter um monte de caixa encalhada na sua casa? Você não quer caixa encalhada na sua casa. Então, é importante ter uma noçãozinha de como que o mercado editorial funciona. Por mais que você não queira... Ah, não quero ser best-seller. Não seja best-seller, beleza, tá? Mas você quer publicar um livro, quer lançar um produto no mercado. E quer que ele não quer ir na sua casa, quer ele na mão dos leitores. Então vem comigo domingo, vamos falar de escrita profissional que separa amadores de experts. E segunda-feira, dia 4, escrita épica, o começo da sua jornada, da sua escrita, o começo da jornada do seu livro épico. Bernardo, estou escrevendo um livro. Qual caminho eu devo seguir? Você deve seguir o seu caminho. Eu vou te falar. Sabe quem jogou Zelda, né? Eu amo a tradução do Zelda. Você pega a espadinha e o velho fala: é perigoso ir sozinho, leve isso. Que frase poética. É perigoso ir sozinho, leve isso. E daí em diante, você vai para onde você quiser no Zelda, na verdade. É isso que eu defendo. Open World, mundo aberto. Você é para onde você quiser. Mas, assim como o velho deu pro Link uma espada para ele encarar esse desafio, segunda-feira você vai tirar a espada da pedra para você criar o seu caminho com a arma necessária para você chegar aonde você quiser. Você vai escolher a sua jornada, vai escolher o seu objetivo. Você vai escolher o seu objetivo, a jornada nem tanto, tá? Você vai escolher o seu objetivo, vai ter uma jornada cheia de imprevistos na sua frente, mas você vai ter a espada para vencer esses desafios segunda-feira, na live de escrita épica. Tem aqui 2 comentários, vou ler. Quem tiver também, ó, quem tiver crítica, comentário, sugestão, dúvida, manda aqui, tá bom? E eu vou... Quando eu ler e responder, eu vou dar tchau. Então agora é a hora de mandar. Quem não mandar, não vou esperar depois desse daqui, tá? E aí que, senhoras e senhores, para quem tá aqui comigo, encerrou a live, dá um pulo no link na minha bio e confere o que mais você pode fazer para aprimorar a sua escrita. No link na minha bio tem um canal no YouTube com centenas de vídeos sobre escrita criativa, centenas de vídeos de escrita criativa, que eu falo de tudo e analiso de 30 formas diferentes. Então, com certeza vai ter algum conteúdo que vai ser útil para você lá. Tem o clã dos escritores, grupo do WhatsApp, para você fazer um networking literário. Ó, vou contar uma coisa aqui que eu não contei para ninguém. Tem 2 editores-chefes naquele grupo. Não explana. Quem tá aqui sabe agora. Tem 2 editores-chefes. Quando eu cheguei, galera, tá aqui ingresso para Bienal. Acham que eu tirei da onde aquele ingresso, meu querido? Acham que eu tirei da onde? Foi uma editora que ofereceu. E como que a editora me ofereceu? O editor-chefe falou comigo: Bernardo, quero... O que você acha de dar ingresso para Bienal? Tá no grupo do WhatsApp. O que você acha? Eu falei: ótimo. Então, ó,
Se ligou no nível da coisa? Que é um grupo com escritores para trocar informação, tá? Com infiltrados que, ó, vou falar, eu não sabia que estavam lá não, brother. Quando eu olhei, estavam lá. Eu, caraca! Quando eu vi, meu Deus, eu não vi quando eles entraram. Eu, caraca, nem esperava por isso. Quem tá no grupo, né, agora vai pensar 2 vezes antes de mandar mensagem lá, né? Vai pensar 2 vezes antes de pagar mico lá, não é verdade? Então, senhoras e senhores, bagulho ali é pra gente se conhecer, pra trocar novidades, pra trocar oportunidades, pra trocar arrobas, leituras e interações, tá? É pra ser espionado por editoras também, né? Então, senhoras e senhores, enfim. Nossa, quando eu percebi, eu falei, caraca, eu não... Enfim, né? Enfim, eu fiquei atônito quando eu percebi que tinham 2 editores-chefes, de editoras diferentes, tá? Não é 2 de uma editora só, não. Tem 2 editores de olho lá no nosso grupo, né? Que grupo legal. Olha que grupo legal. E olha só, quando que... Ai, Bernardo, como é que eu vou fazer pra uma editora me ver? Uma das formas da editora te ver é lá no grupo, por exemplo, tá? Fica a dica. Então, para quem quer fazer um networking literário, o grupo, eu acho que é a melhor novidade para fazer, sinceramente, é que esse grupo aí é a melhor plataforma de networking literário feita no Brasil, no 2022. Nesse ano, sabe, eu faço muito networking em evento, faço muito networking live, sabe, faço muito networking. Agora, essa plataforma de 2022 foi, assim, para mim foi uma coisa assim que algo que, lógico, né, não descarta os outros, mas que, poxa, agregou demais. Foi, assim, a melhor novidade que teve, assim, nesse meio, tá? E tem também o curso Escrita Épica, que é para você desbloquear de vez todo o seu potencial de escritor, para você alcançar um nível de excelência na sua escrita, que é para quem quer realmente escrever o melhor livro possível lá, tá? É para você ter todo o poder criativo sobre a criação de cenários, criação de personagens, criação de enredos, para você ter uma história que os leitores vão ler e vão se apaixonar pelos personagens, vão querer viver no seu cenário e vão querer ler e reler o seu enredo quantas vezes for possível para eles. Além de conteúdo que você pode ver quantas vezes quiser e a hora que quiser, tem também consultoria de 1 hora, a gente vai ter um papo falando das suas especificidades, e tem também leitura crítica inclusa no pacote, tá? Para quem quer publicar um livro, é o melhor caminho de todos, sinceramente. Com um preço, assim, né? Um preço excelente, porque só para você publicar o livro, você vai investir 10 vezes mais do que aquilo lá, tá? Então você vai estar aí fazendo um pequeno investimento a mais para garantir que seu livro esteja, assim, competindo com os melhores mesmo, ok? Dito tudo isso, vou ler os comentários, tá? E vou me despedir. Isabelle, e quando o leitor nem sabe que haverá uma continuação? Pois é, Isabelle, como gostar de um personagem enfiado na história só no fim? Pra mim, isso não dá gás nenhum. Esse que é o ponto. O primeiro livro tem que ser satisfatório, tá bom? Não vai nessa vibe de, não, isso aqui eu vou guardar pra depois. Olha pra sua história e pensa, essa história está satisfatória ou você está prometendo e não está entregando? O que você de fato entregou para a história ser satisfatória? Muita gente... Porque isso que acontece, cara? As pessoas pegam o Senhor dos Anéis e que é uma história que ela termina do nada, sabe? E acham legal isso, sabe? Tem que entender que Senhor dos Anéis é um livro único, que a editora mandou que fosse uma decisão editorial, não do autor, tá? E como eu falei, Tolkien é um autor do século XX, de mais de 100 anos atrás, ele, né, é mais de 100 anos atrás no caso, não o livro. O livro é de quase 100 anos atrás. Ele é de outro país, outro continente, outra época, tá? Então, hoje em dia, senhoras e senhores, um livro que só promete e não entrega é um livro satisfatório. Então, foca no que você está entregando. Foca no seu leitor se apaixonar no seu livro hoje. É disso que eu estou falando aqui. É para você ter certeza. Você prometer algo que não entrega, eu já vi muito leitor torcendo o nariz.
Ah, seu livro não vai ter continuação? Leitor que fala, não, é que hoje eu só leio o livro que não tem continuação. Tem muito. Muita gente. Mas aí tem escritor que promete continuação e não publica nunca. Ouço muito essa reclamação. Muito, muito. E tem livro que fica sem continuação mesmo, que o escritor só desiste. E eu não quero que você seja um cara que desista depois do primeiro livro. Então, uma forma de garantir isso é o seu primeiro livro tem que ser satisfatório para o seu leitor. Aí você vai conseguir muita gente te cobrando o próximo. Tem mais chance dos seus leitores te cobrarem a continuação com o seu primeiro livro sendo satisfatório do que você prometendo, criando expectativa e não entregando. A leitora vai falar, vai te catar. E essa que vai fazer, você lança o segundo e vai te perguntar, é uma trilogia? É. Então é o seguinte, quando você lançar os 3, eu compro os 3. E aí, né, complica. Aí você fica com o primeiro e fica com dificuldade de vender seu livro. John's Test, trocar o elenco de um livro para o outro é uma boa ideia? Depende muito. Inimigo do Mundo, Leão Caldela, o elenco todo é renovado no segundo livro, por exemplo. Então depende da abordagem, depende da expectativa criada. Se o seu público quer mais daquele elenco, acha bacana você entender o que o seu público está esperando, né? Então, cada caso é um caso. Kyo, excelentes dicas como sempre, muito obrigado. É uma honra, Kyo. O Kyo falou aqui, caraca, que massa! E o Yu Teixeira, meu Deus, pois é, né? É sobre os olhos que nós estamos tendo ali, alguns olhos, né, que tem lá no grupo do Clã dos Escritores, grupo gratuito no WhatsApp. Zé Travasso, só em 2020 teve o desafio 366 dias, vídeos para todos os dias do ano. Isso aí sobre o canal que teve, na realidade, tá? Eu terminei esse desafio no meio de 2021, eu atrasei a entrega, né? Mas para compensar, já que eu atrasei a entrega, eu fiz mais do que 366 vídeos. Se for lá hoje no canal, você vai ver ali, tá logo na página inicial, você desce um pouquinho, você encontra. Foram mais de 366 vídeos no fim das contas, tá? Que eu peguei algumas coisas. Cara, e tem vídeo assim, tem vídeo de 10 minutos, tem vídeo de quase 1 hora. Analiso O Senhor dos Anéis, analiso Eduardo Spor, analiso o Leonel Caldela, analiso um monte de coisa lá. E eu faço análise, eu fiz análise capítulo por capítulo do Senhor dos Anéis e capítulo por capítulo do Inimigo do Mundo do Caldela. Capítulo por capítulo. E fiz também uma análise sobre o universo, o world building do Eduardo Spor, do Filhos do Éden e também do Senhor dos Anéis. Então, assim, é um conteúdo muito, muito, muito... É muito conteúdo mesmo, assim. Tá lá, de graça, né? E, bom, brother, é isso, cara. Tipo, quem quer melhorar a escrita, o caminho tá aqui. Só ir no link na bio, vocês vão ver ali 1000 formas de vocês melhorarem a escrita de vocês. Não tem... Sinceramente, não tem desculpa para escrever mal. Não tem desculpa para não escrever, tá? Escreve mal quem tá de bobeira na bananeira, que quem quer escrever bem, o que não falta é conteúdo em plataformas diferentes para a gente ter poder total sobre a nossa escrita. Senhoras e senhores, amanhã, live de desbloqueio criativo para você, para sempre conseguir desbloquear as suas travas e nunca ficar sem escrever porque tá bloqueado. Show? Até amanhã. Amanhã será às 8, tá bom? Então, amanhã, 8 horas. Até lá, boas leituras, boas escritas e a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!